Olá, bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? E no dia de segunda-feira, me perdoem os sons de fundo, tá, irmãos? Mas nos dias de segunda-feira, nós estaremos conversando sobre assuntos que têm a ver com o novo céus e a nova terra. Na verdade, não será um estudo, será só uma leitura de livros proféticos e livros do Novo Testamento que falam desse período. Vamos ler também sobre o período de transição, que é o período da tribulação. Eu acho que nós vamos ler alguma coisa também que vai falar sobre arrebatamento até no Antigo Testamento. Enfim, nós vamos conhecer algumas passagens e ver outras que nós já conhecemos, são muito famosas, só que com outros olhos, com um olhar profético para esse tempo, que será o tempo que Cristo estará reinando aqui na terra com a gente, tá bom? Então vamos entender um pouco mais. Vamos ler. Me perdoe os sons de fundo, tá, irmão? Se vocês ouvirem barulho, tá? Senão eu não consigo gravar. 2 Samuel, se você puder, leia o 7 todo, mas nós só vamos ler do 12 ao 17. Criador falando para Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aqui o Criador está falando com Davi, fazendo uma promessa para ele, porque ele queria construir o templo. Então essa palavra aqui, profética, cabe em parte para o filho dele, que realmente de fato construiu o templo, né? Isso é até algo, enfim, né, profético. Construiu o templo, que foi Salomão, e Cristo, né? Tanto é que nós nos lembramos que ele era chamado Jesus, filho de Davi. Agora nós vamos ler, né, para quem não sabe, porque também falavam que Jesus é filho, chamando ele de Jesus, filho de Davi. Mas enfim, não vamos nos aprofundar nisso. Agora nós vamos ler Lucas, o livro de Lucas no Novo Testamento. Aqui em Lucas, irmãos, vamos ler Lucas 1, 32, 33. Aqui é a promessa, tá? Cristo vai nascer, né? Antes de Cristo nascer, tem um anúncio acontecendo para Maria. Lembra do que nós lemos lá em 2 Samuel sobre o filho de Davi, que o Criador falou para Davi? E agora em Lucas nós vamos ver a promessa para Maria. Em meio ao anúncio, olha o que a Maria ouve. Este será grande, está falando de Cristo, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Cumprindo aqui o que o Criador falou lá, para que nós acabamos de ler para Davi, que seria um descendente que viria dele, que teria por pai o próprio Criador e que sentaria no trono dele para reinar para sempre. Nos outros vídeos é importante que você guarde isso aqui que nós falamos. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, porque nos livros proféticos do Antigo Testamento você vai ver isso aparecendo. O tempo todo você vai ver isso aparecendo, tá bom? Porque a gente também vai falar de pessoas que vão conseguir escapar
como dizia em Apocalipse, né, essas pessoas vão conseguir escapar porque o Criador vai livrar essas pessoas até Cristo encontrar essas pessoas aqui com vida, mas isso aí vai ser tema para outro vídeo. Agora nós vamos ler outro livro, nós estamos lendo, o que nós acabamos de ler é só para deixar claro para vocês que sim, a promessa foi feita a Davi, era de Cristo que o Criador estava falando, e esse reino vai acontecer aqui na terra. Como virá esse reino? Segundo aquilo que Cristo nos ensinou. É importante vocês também guardarem isso, porque nos próximos vídeos eu não vou precisar de ficar assim explicando isso, porque aí vocês vão entender perfeitamente que as coisas vão acontecer bem devagarinho. Vocês vão entender, vai acontecer bem devagarinho, sem os seres humanos notarem muito o que está acontecendo. Não olhe para o mundo, para esses movimentos que você está vendo agora, sociais, anticristo, do jeito que o mundo olha. Olhe com os olhos que o Criador quer que a gente olhe, porque Ele tem revelações para a gente que vai além desse olhar que o mundo tem, tá bom? Vamos lá, vocês vão entender mais quando a gente for lendo as profecias. Olha só o que Cristo fala. Lucas 17, 20 e 21. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Preste atenção, para você entender as profecias. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E algumas versões vai aparecer entre vós. Tá, a minha versão é uma versão um pouco mais antiga. O que acontece? A versão que eu tô lendo, né? Porque eu vou botar aí, eu nem sei se eu vou botar atualizado. O que acontece? Nós precisamos prestar atenção nesses mínimos detalhes de tudo que a gente tá lendo aqui. Vocês guardem esses versículos para vocês depois lerem quando a gente for ver outros vídeos, tá bom? Porque vocês vão precisar para entender melhor. Então esse reino, como Cristo ele ensinou, tem pessoas que dizem que esse reino ele já está acontecendo, mas na verdade ele é um reino de paz, né? Que vai, enquanto alguns já vão estar vivenciando esse reino, outros não, mas isso a gente vai ver lá na frente, até ele ser consumado e todo mundo entrar, né, nele 100%, mas isso a gente vai ver lá na frente. Ó, ele não vem com a visível aparência, guardem isso, tá bom? Porque isso a gente vai conseguir entender as profecias. Quando a gente vê as profecias acontecendo, aí a gente vai entender o porquê que ele falou que não vem com a visível aparência. Agora, nós vamos ver a prova do que esse reino vai acontecer aqui na Terra. Vamos para o livro de Daniel agora. Vamos passear um pouquinho pelo livro de Daniel. E vamos ler primeiro Daniel 2, 44. Não vamos ler a profecia toda não. Se você, ou melhor, 2,44. Se você puder, leia o livro de Daniel todo, que tem muita informação. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É o reino de Cristo. É o reino que está por vir agora nesses tempos que nós estamos. Vamos lá agora. Daniel 7, 14, 18 e 27. Eu vou pulando assim de um para outro. Vou botar os números aí para vocês verem. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. O reino e o domínio e majestade dos reinos, debaixo de todo o céu. Olha só, hein? Não está falando em cima do céu. Aqui nós já vimos passagens que estão confirmando. O reino vai ser dado aos santos. E esse reino está onde? Debaixo do céu. O que tem debaixo do céu é terra. Concorda? Então vamos lá.
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É legal a gente prestar atenção nisso porque nós vamos conseguir entender melhor algumas profecias se nós conseguirmos entender isso, que todos os domínios lhe servirão, lhe obedecerão. E é importante também nós entendermos que é um reino invisível. É meio complicado, né? Porque senão, por que eu tô falando isso, irmãos? Porque senão a gente pode começar a pensar que esse reino, né? Como esse reino ele está dentro de nós, né? Aí nós vamos entender até melhor quando ele fala do renovo, que fala de Cristo. Mas se Cristo está dentro de nós, e se o reino é dado a nós, né? E outras coisas que nós vamos ler aqui nas profecias, nós entendemos que nós também fazemos parte desse renovo. Mas para isso a gente tem que entender que esse reino está dentro de nós, como Cristo nos ensinou. Senão a gente não vai conseguir entender as outras coisas que vão acontecendo. Olha, vamos agora para Apocalipse 17, vamos ler do 12 ao 14. E agora nós vamos tentar entender um pouquinho de como esse reino vai passar, como a gente viu no livro de Daniel, por os santos. Apocalipse 17, do 12 ao 14. Não dá tempo da gente ler, é muita coisa, por isso que a gente não está parando para ficar lendo livro por livro. 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm eles um só pensamento, observa, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vamos agora descobrir qual o pensamento e todas essas autoridades, como é que eu posso dizer? Esses líderes que estão aqui, qual é o pensamento que eles têm em comum? Pelejarão eles contra o Cordeiro. Esse é o pensamento deles. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, irmãos, infelizmente, esses 10 chifres, enfim, toda aquela... A gente não vai falar dessas figurinhas e tal. São líderes que se reúnem nos últimos tempos e eles têm um pensamento em comum: lutar contra o Criador, o próprio Cristo, contra o Criador dos céus e da terra. Automaticamente eles vão lutar contra os santos também, porque se Cristo vive em nós, logo automaticamente eles vão lutar contra nós. Só que Cristo vence eles, e Cristo, que é o Cordeiro, ele vence. E junto com a vitória de Cristo vem a nossa vitória também. Aí eu queria lembrar vocês só de uma coisa. Aí talvez algumas pessoas pensem assim: bom, já que ele vai vencer, né? Então não vai ter perseguição, não vai ter, sei lá, né? Para quem quiser ser muito positivo e pensar nessas coisas, nós temos que lembrar o seguinte: toda guerra, por mais que um país saia vitorioso da guerra, como ele está dizendo aqui que vai ter guerra contra os santos, né? No livro de Daniel também vai falar isso. Só que o Cordeiro vai sair vencedor. Mas nós temos que lembrar que sempre que um país, quando entra em guerra, gente, pessoas morrem, mesmo sendo do país vitorioso. Então, infelizmente, sim, tem perseguição. Sim, muitos cristãos irão morrer por causa dessa perseguição. Mas Cristo vence. E esses cristãos que morrem em Cristo ressuscitam depois. E agora a gente vai falar exatamente disso, para a gente entender também essa coisa da morte, porque nós vamos ler em algumas profecias. Aqui eu estou resumindo muita coisa que a gente vai ler nos outros livros, tá? Que esse reino de Cristo, a princípio, você vai ver nas profecias que logo no iniciozinho dele, assim, quando o renovo estiver brotando e as coisas começarem a acontecer, terá morte.
E a última coisa a ser vencida dentro desse reino vai ser a morte. Depois que a morte for vencida, vamos ver o que acontece. Em 1 Coríntios 15, do 22 ao 28. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, com sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas essas coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não sei se vocês conseguiram entender. Aqui ele está falando que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porém, ele precisa reinar até que todos os inimigos sejam destruídos. Ou seja, enquanto ele está reinando, a princípio, infelizmente, há morte. E isso ele vai eliminando todos os inimigos, as potestades, e vai eliminando até chegar ao ponto de eliminar a morte. Aí nós vamos ler já para o final, né, que aí vai estar tudo sujeito a ele. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Quando chegar a esse ponto dele eliminar a morte, todas as coisas estarão sujeitas a ele. Daí então, o Criador será tudo em todos. Lembra lá no início de Gênesis? O Criador ficava aqui, andava com o homem, era a coisa mais comum. Então é como se a gente voltasse ao tempo, ao início, como tudo era antes. Ou seja, vai acontecer uma purificação, essa coisa que está escrita aqui, de que os inimigos serão eliminados. É exatamente isso, uma purificação, e por isso que nós vamos ler em várias profecias que vão acontecer muitas mortes. Muitas e muitas, irmãos. No mundo todo vai sobrar poucas pessoas, mas depois essas pessoas vão repovoar a terra. Então, o que acontece? É Cristo eliminando a iniquidade do mundo para purificar o mundo, até eliminar a morte, para que o reino dele venha a ser completo, uma coisa completa, entendeu? A chegar ao ponto de não ter mais morte. Tanto é que a gente vai ler livros que ele vai falar: morrer com 100 anos é morrer jovem. Mas aí você já vai ler em outras profecias falando que não tem morte, que não existe mais morte. Por quê? Quando fala que não existe mais morte, é porque Cristo já conseguiu eliminar todos os inimigos, inclusive a morte. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, o reino de Cristo, ele existe sim. Essa tribulação que está sendo aguardada agora para esses dias é uma tribulação onde um povo vai ser preservado. Nós vamos falar desse povo. Nós vamos falar, acho que vai aparecer um pouquinho aqui também do arrebatamento, o propósito dele, enfim, mas não é o nosso foco. E vai falar desse período de transição que esse povo vai estar passando até chegar o reino completo do Criador dos céus e da terra. Se você também quer participar desse movimento para trazer o reino, o que nós temos que fazer se nós queremos participar desse movimento? Porque isso é uma guerra. Querendo ou não, nós fazemos parte dela, não tem jeito. Eles lutam já têm lutado contra a gente para tirar, através de leis, de várias coisas. É falando do evangelho e vivendo o evangelho o máximo possível, porque nós somos falhos, né? A verdade é essa. Quando você combate outro irmão dentro da igreja, me perdoa, você está junto com
com esses espíritos. Infelizmente, a pessoa acaba se unindo a esses espíritos que têm a missão, né? A missão deles é essa, destruir o corpo de Cristo. Agora, quando você se une ao Criador dos céus e da terra, vendo, entendendo as diferenças que você tem entre o seu irmão, enfim, e vai pregando o Evangelho e reconhecendo seus erros, suas falhas enfim, e reconhecendo seus erros, suas falhas e entendendo os erros dos irmãos, aí sim nós conseguimos propagar esse reino. E como nós vamos ler em algumas profecias, aí esse reino vai sendo distribuído por toda a terra e vai sendo conhecido cada vez mais por toda a terra. Nós precisamos pregar esse Evangelho. Nós precisamos pregar esse Evangelho. Não lute contra os seus irmãos. Senão a gente vai ler profecias que falam sobre isso. Pessoas que estão lutando, que lutam, né, contra os próprios irmãos. E serão pessoas que serão separadas no mau sentido, tá? Para ser lançadas no fogo, porque não vão fazer parte do novo céus e da nova terra. Nós não lutamos contra os nossos irmãos, porque nós estamos aqui para divulgar o reino e não para dividir, para rachar o reino. Amém? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Só no vídeo de hoje eu fiz um resumo para vocês e eu vou só lembrar vocês o que a gente falou. Primeiro, nós lemos 1 Samuel, vou falar para vocês onde a gente leu, tá? 2 Samuel, 7, você pode ler todo, nós lemos do 12 ao 17, para explicar a promessa que foi feita a Davi. Em Lucas 1, 32 e 33, nós entendemos através da promessa que foi feita ao anjo, que o anjo fez a Maria, o porquê que Cristo é chamado filho de Davi e porquê que Cristo entra nessa promessa de Davi. Ou melhor, entendemos que é Cristo que entra nessa promessa feita a Davi. E por isso as pessoas chamam Jesus, filho de Davi. Nós falamos também que o Cristo ensinou pra gente, que esse reino, ele tá dentro de nós. Em algumas traduções vai falar entre vós, né, as traduções mais atuais, mas nas antigas está escrito: esse reino, ele tá dentro de vós, e quando ele vier, ninguém vai conseguir falar ele tá aqui ou ele está ali, porque ele tá dentro de vocês. A gente precisa entender isso para a gente entender as outras coisas que nós vamos ler, tá? As profecias em Apocalipse e em outros livros. Em Apocalipse 17, do 12 ao 14, nós entendemos que vai acontecer uma guerra, já está acontecendo, ela vai ser intensificada contra os santos. Isso todo esse movimento social que nós vemos hoje contra o cristianismo é exatamente uma guerra contra o Cordeiro. É uma guerra contra Cristo. Essa caça aos cristãos, infelizmente, os santos morrendo, tá? Por causa dessa guerra. Mas no final dessa guerra, a vitória é nossa e o domínio da terra passa a ser nosso. Depois nós lemos o livro de Daniel 2:44, 7:27, 7:18, 7:14, que fala de quando esse reino vai ser entregue aos santos. E no final nós lemos 1 Coríntios 15, 22, 28, explicando que a morte vai ser vencida, porém não de início, mas no final do reino, quando todos os inimigos tiverem sido eliminados, porque no início do reino Cristo vai estar reinando, mas ainda vai haver inimigos para serem eliminados. Daqui, irmãos, nós já conseguimos entender por que, depois que a gente vê outras profecias no Antigo Testamento, a gente vai entender por que os judeus estão esperando ainda o Messias, tá? Vamos entender que eles vão se converter, no final dos tempos eles vão se converter, né? Depois de passar pela tribulação. Nós vamos conseguir entender nessas leituras, aí você fica com a sua visão, mas a gente vai ler e dá para entender, né, que vai ter um povo que vai ser preservado na terra. Ele não vai estar em outro lugar, vai estar na terra sendo preservado aqui,
A gente vai ver as profecias e tudo mais. E vamos entender o porquê que esse povo vai ter esse domínio todo. Só se bem que se a gente já leu aqui, o reino invisível está dentro de nós, então a gente já consegue entender como esse povo vai ter esse domínio, né? Nós, os santos. Então eu espero que não tenha ficado muito complicado para vocês, tá? Eu tô fazendo muitos vídeos